Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, agora para falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no horário das 20 horas das nossas reuniões públicas em nossa casa. Para darmos início, então, a este estudo, nós vamos ler uma mensagem de abertura que está inserida lá em um livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, e as mensagens são do Espírito Joana de Ângeles. A mensagem é a mensagem de número 27, quando ela nos diz assim: não desconsideres o valor e o poder da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. A prece constitui um combustível de alta qualidade para sua harmonia. Adquire o hábito de orar. Incorpora-o aos outros mecanismos naturais da tua existência e constatarás os benefícios disso decorrentes. Não te negues o pão da vida, que é a prece sincera e afervorada. Então, dessa forma, né, com essa mensagem de Joana, falando exatamente da oração, nós então vamos entrando em sintonia com os nossos mentores espirituais, com o nosso anjo guardião, com a nossa mentora Alta de Souza, rogando neste momento, querida irmã, que possamos contar mais uma vez com as vossas vibrações de amor, a nos envolver a todos nós. Tem como nós também, nesse momento, queremos contar com a tua luz, Jesus, com o teu amor a nos envolver, que a tua doce presença possa se fazer em nossos corações e aonde quer que estejamos, Senhor, possam essas vibrações envolver a todos nós, mas sabedores de que tudo isso será possível com a permissão de nosso Pai. Pai amado, vós que sois a fonte eterna das nossas vidas, rogamos neste momento que possamos realizar, Senhor, mais uma tarefa de aprendizado, mais um estudo, Senhor, rogando o teu amparo, a tua luz, a tua sustentação para todos nós. E é dessa forma que em teu nome, em nome de todos os nossos amigos espirituais, em teu nome, Jesus, é que nós então pedimos para dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Nós estamos no último capítulo, né, do nosso livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é o capítulo 28, que trata das preces espíritas. E o último item, né, o item 5, ou capítulo 5, preces pelos doentes e pelos obsidiados. Nesse capítulo 28, Kardec vem nos esclarecendo em relação a todo o tipo de prece, e ele traz ensinamentos importantes, profundos, que vale muito a pena estarmos estudando, né? Aqui nesse momento, quando nós vamos estudar a prece pelos doentes, ele no prefácio, ele vai nos explicando que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, todos nós sabemos
que o nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações, né? E aqui ainda sofremos as doenças. Nesse momento, nós estamos vivendo uma pandemia, certo? Nós estamos vivendo um momento, né, onde um vírus está causando mortes, muitas mortes, e também, não somente o lado negativo devemos olhar dessa lição, mas também muita reflexão. Porque se o nosso mundo ainda é um mundo, né, onde a grosseria da nossa natureza material, a inferioridade, a nossa inferioridade, porque quando falamos que a Terra é um mundo de provas e expiações, é porque nós, aqueles que habitamos a terra somos ainda espíritos imperfeitos, né? Onde a nossa natureza ainda muito material, muito afeita à matéria, né? A nossa inferioridade ainda é grande. Então, nós vivemos, né, sobre o domínio ainda do egoísmo, do orgulho. As paixões, os excessos de toda ordem nos invadem o ser a ponto de nós desenvolvermos as doenças. Todos os excessos, todas as paixões que trazemos ainda em nós, como é um excesso, vai prejudicar o nosso organismo em alguma coisa. Aqueles que vivem para comer, né? Que devoram pratos e pratos e pratos, aqueles que usam a bebida exageradamente, aqueles que se colocam de uma forma usando todo tipo de droga, né? Estão o quê? Buscando a doença. Então, se nós formos perceber, a culpa de estarmos doentes é nossa. É nossa, na maioria das vezes é nossa. Ah, mas então a pandemia. Por que a pandemia? E seja ela de que tipo for, pelo coronavírus, né? Ou no passado tivemos outros tipos de pandemia, mas por quê? Porque os nossos pensamentos, ainda muito inferiores, poluem a atmosfera psíquica do nosso mundo. Nós já ouvimos falar de bactérias, de vírus espirituais que pululam. Os livros de André Luiz vêm falando sobre isso. Então, todo um cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos, principalmente nesse momento, então, né, em que nós estamos vivendo um grande tumulto em relação, né, é aquela história, o nosso planeta, nós estamos no processo da transição planetária, como uma casa que está em construção. Primeiro a gente vê um caos, né, tudo fora do lugar, tudo quebrado, para que depois essa construção possa finalmente se mostrar uma edificação bela. É o que nós estamos passando agora, mas nós precisamos o quê? Cooperar com essa construção futura nossa e do nosso mundo. Então Kardec ele vai dizer que depende de nós. Façamos o que depende de nós para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado os nossos esforços, não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros maus. Passageiros maus porque nós sabemos o Espírito sim é imortal. A partir do momento que ele sai das mãos de Deus, o Espírito não morre. Mas tudo mais é passageiro em nossa vida. Nós realmente sentimos, né, quando estamos doentes, parece que aquilo não tem fim. Porque nós só vemos aquele momento.
Se pensarmos mais adiante, no futuro, verificaremos, e quando olharmos para trás, quando a doença ficou lá para trás, nós vamos perceber a caminhada que demos. Então, depende dos nossos esforços conseguirmos superar todos os problemas da nossa vida, todas as aflições da nossa vida. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso lado, ao nosso alcance, a cura. Está aí a medicina, né? Isso se falando da medicina, da ciência. Mas quando falamos, né, do magnetismo, então, a par da medicação que temos à disposição pela permissão do Senhor Supremo, elaborada pela ciência, temos o magnetismo, o poder da ação fluídica. Então, podemos o quê? Através dos passes magnéticos, irmos também nos melhorando. E a doutrina espírita, o espiritismo, traz para nós também a mediunidade curadora e a influência da prece. Então, o médium curador, aquele que é o intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, sendo ele aquele capaz de transmitir os fluidos salutares àquele que está doente, ele será esse intermediário que usará esse poder da ação fluídica e, através da prece, poderá nos ajudar a transformar os fluidos malsãos que estão em nós em bons fluidos, em fluidos sãos. Então, Kardec vem falando das preces que podemos fazer pelo doente, a prece que pode ser dita pelo doente e a prece dita pelo médium curador. Né? Vocês depois terão a oportunidade de ler, né, no blog as preces, mas nós vamos ficar somente com a prece dita pelo doente, porque aqui Kardec nos mostra o quanto de humildade que nós devemos ter diante do Senhor Supremo para pedirmos a cura. E Kardec coloca aqui, ele diz: Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me, necessariamente eu a merecia, visto que nunca impõe sofrimentos algum sem causa. Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja também o seu santo nome do mesmo modo. Submeto-me sem queixa aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Então, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, abrindo nossos corações, pedindo, se possível, Pai, que essa cura possa ser feita, mas que seja feita antes de tudo a tua vontade, né? Compreendendo que o prolongamento dessa doença pode ser uma oportunidade que nós vamos ter de um momento de reflexão, de meditação em torno dos nossos atos, daquilo que estamos fazendo com a nossa vida, com tudo aquilo que aprendemos com a doutrina espírita. Agora, Kardec nos fala da prece pelos obsidiados, e ele vai explicando que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Então, é uma ação persistente e ela apresenta caracteres muito diversos, desde aquela simples influência que quase a gente não percebe, até aquela perturbação completa do organismo, né? Das faculdades mentais. Quando o médium sofre a ação da obsessão, ele tem as suas faculdades mediúnicas obliteradas e traduz-se numa mediunidade, se ele for um médium escrevente, pela obstinação, né,
de um espírito se manifestar exclusivamente através dele. Então, os espíritos maus, aqueles que se comprazem ainda no mal, pela ignorância, pela maldade, pelo endurecimento mesmo, né, de seus espíritos, pululam em torno da Terra, justamente pela inferioridade nossa, dos seus habitantes. Então, nós temos que tomar todo um cuidado, né, com tudo aquilo que já falamos, com a ação dos nossos pensamentos, principalmente. Porque os espíritos, eles percebem nossos pensamentos. Os espíritos dirigem os nossos pensamentos. Aquele que já sabe e que está em sintonia diariamente com seu anjo guardião, com seus bons espíritos, em prece, onde quer que esteja, em seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, mantendo-se com o pensamento sempre elevado, deixará uma porta cerrada à influência dos espíritos. Mas nós temos as nossas brechas morais, pois que ainda somos espíritos imperfeitos, ainda trazemos, né, todos aqueles vícios, aquelas paixões mais, por onde esses espíritos oportunistas penetram para nos influenciar e nos obsidiar. Então, Kardec, ele vai falar para nós, e aqui ele traz as 3 preces: a prece para ser dita pelo obsidiado, a prece pelo obsidiado e a prece pelo espírito obsessor. Porque muitas das vezes nós não olhamos ou nós não damos conta de que o espírito obsessor, muitas das vezes, pode ser aquele irmão que nós ferimos no passado. E como ele não nos perdoou, ele quer se vingar. Então ele também é um sofredor. E nós devemos buscar, pedir a Deus também, através da prece intercessória, por esse espírito. Então o obsidiado poderá se dirigir a Deus do mesmo modo, com humildade, pedindo a Deus que permita que os bons espíritos possam livrá-lo do espírito malfazejo. Se for uma vingança, e aí, nesse caso, que toma dos agravos, que eu lhe haja feito outrora, que tu possa consentir, Senhor, para minha punição, e eu sofrerei a consequência da minha falta. Então, se foi algo que eu fiz em relação a outro, errando, transgredindo a lei de Deus, eu preciso passar pela minha reparação. E aí, o obsidiado, na sua humildade, deve entender que seu arrependimento pode granjear o perdão e a misericórdia através, né, da liberdade que será dada a ele, se realmente ele implorar para que seu perseguidor também tenha essa misericórdia, que ele também seja ajudado. E uma coisa muito importante é o trabalho no bem. Haja o entendimento para entendermos que o obsidiado deverá sair de si mesmo, buscar a prece, buscar a ajuda na casa espírita. Muitas das vezes necessário se fará buscar o atendimento médico, mas ele deverá buscar. E ainda tem a desobsessão, né? Colocar o nome para a desobsessão na casa espírita, mas buscar se autoconhecer para se melhorar. E dessa forma, se melhorando, praticando o bem, o espírito adversário, ele vai percebendo o quanto nós estamos melhorando. E dessa forma ele poderá também, aos poucos, se melhorar. E quem sabe, de um desafeto, de um perseguidor, tornar-se um amigo, que não é impossível. Temos a história de Divaldo Franco. Então, meus irmãos, terminamos o último capítulo do nosso livro e desejamos a todos muita paz. Um bom final de semana a todos e, nesse momento, agradecendo a Deus, a toda a espiritualidade amiga,
por tudo que tem feito por nós, por todos os benefícios, benefícios até que nós não temos noção de que recebemos. Gratidão a todos esses espíritos, gratidão a Allan Kardec. Muita paz, meus irmãos.